Nosso papai, sintam-se à vontade, porque aquele que nos deixa à vontade já está nesse lugar. Ele já chegou. Eu já pude sentir a presença dele desde hoje de manhã, quando ele disse: fica tranquilo que a segunda vai ser diferente. Fica sossegado que a segunda-feira vai ser diferente. Sabe por quê? Porque entre o sábado e a segunda existe o domingo. Já existem algumas pessoas que estão entendendo aí. Entre o sábado e a segunda tem o domingo. E esse domingo de Páscoa, muitas coisas aconteceram. Esse domingo de Páscoa, irmãos, nos dias de hoje, tem pessoas que acordam aflitas. Existem pessoas que acordam mal-humoradas. Existem pessoas que acordam com saudade. Existem pessoas que acordam raivosas, bravas. Existem pessoas que acordam e não veem um futuro. Existem pessoas que não sabem nem o que vão fazer no dia de amanhã, sendo que o amanhã pertence a Deus e não sabem nem se vai acordar amanhã. Mas eu quero te lembrar de uma coisa nessa noite, meu irmão e minha irmã. Ainda existe um domingo pela manhã que a pedra rolou. Mas antes de chegar a mais de 830 anos à frente, depois de Moisés, aconteceu o início de tudo, pastor Lucas, o início da Páscoa. Aquilo que foi instituído por Deus. A Páscoa lá não foi Jesus, o Cordeiro, ali naquele momento não. A Páscoa iniciou em Êxodo. Se você trouxe a Bíblia aí, irmão, abra comigo no livro de Êxodo, capítulo 12, e versículo de número 21. Êxodo, capítulo 12, versículo de número 21. Diga comigo: sacrifício de sangue. Eu não preciso. Diga: nós não precisamos mais fazer. Você sabia que, antes de nós lermos aqui, você sabia que a Páscoa é um sacrifício que Deus determinou? E um primeiro sacrifício de sangue literalmente mútuo. Porque quando Deus determina a Moisés e fala assim: ei Moisés, você vai pegar para aqueles que estão nesse mesmo propósito um cordeiro, e você vai pedir para que eles unjam os umbrais das portas. E quando o espírito da morte, quando o próprio Deus passar e levar os primogênitos, por isso que eu estou dizendo, irmãos, olha que coisa doida. E a gente insiste ainda em olhar com os olhos da alma. Quando nós olhamos com os olhos da alma, vivemos pela alma, nós só vamos padecer. Porque nós vamos agir com dó. Deus não age por dó, Deus age por misericórdia.
Você acha que se Deus agisse por dó, Ele não ia ter dó dos primogênitos, das criancinhas? Quantas criancinhas nós temos aqui? Tem o meu sobrinho ali, o Maicon, com o Gabrielzinho no colo. Se o Gabriel naquela época fosse o primogênito dele com 1 ano e 3 meses, ele tá, o Gabriel? 1 ano e 10 meses, se ele fosse o primogênito, e ele não tivesse com aquele sangue no umbral da porta, Deus iria levá-lo. E muitas coisas Deus leva da nossa vida, ou permite que leve por causa de desobediência. Deus não gosta de desobediência. Aquilo que Deus gosta é obediência, porque quando nós obedecemos, nós temos tudo que é dele. E não adianta nós irmos, se tudo aquilo que nós estamos fazendo está indo contra a palavra, nós precisamos parar. Ei, para agora, pare agora, reveja o que você está fazendo, porque está indo contra a palavra de Deus. O que eu tenho que fazer tem que estar tudo embasado na palavra. Toda decisão que eu tomar tem que estar embasado na palavra, senão eu estou indo contra os aguilhões de Deus, e duro é ir contra os aguilhões de Deus. Mas hoje há uma libertação espiritual para esse povo aqui nesse lugar. Hoje há uma libertação espiritual para a minha vida e para a tua vida aqui nesse lugar, porque neste domingo de manhã a pedra rolou. Yeshua, Alamon de Corendaraia, Ele está aqui na areia. Fecha os olhos aí, irmão. Jesus, Jesus, Jesus. Ele veio, Ele veio, Ele veio. Andaralabasapia, andorocondorovossovia. Ele está aqui, Jesus está aqui. Que Ele quer fazer algo grande neste lugar. Ondarabasuribicova, Sabrenobracoia. Não existe nada que Ele não possa colocar no lugar. Mas nessa noite nós temos que entender, primeiramente, o que é essa Páscoa. A Páscoa do Êxodo e a Páscoa da graça. Existe uma grande diferença. E você vai ver que a Páscoa do Êxodo é sacrifício atrás de sacrifício. É sacrifício atrás de sacrifício. Olha para mim. Mas a Páscoa da graça, a Páscoa da graça termina na cruz. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha o que a palavra do Senhor diz em Êxodo 12, 21. Nós vamos ler até o 25. Moisés convocou, pois, todos os anciãos, autoridades de Israel, e orientou-os: ide, escolhei um cordeiro ou um cabrito do rebanho, segundo as vossas famílias, e imolai para celebrar o Pessah, ou a Páscoa. 22. Tomai alguns ramos de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia,
e marcai a travessa da porta e suas colunas laterais, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de nós saia da porta de casa até pela manhã, porque Yahvé passará por toda a terra para matar os egípcios, e quando vir as marcas de sangue sobre a travessa e sobre as duas colunas laterais, ele passará adiante dessa porta, e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas para vos ferir. Observareis estas instruções como decreto para vós e vossos filhos para, não entendi, para sempre. Olha para mim. A Páscoa, desde quando iniciou, nós comemoramos até hoje. A palavra de Deus está sendo cumprida. Observais estas instruções. Ei, o Senhor deu uma instrução a Moisés. Moisés ali decretou, foi colocado na palavra no livro de Êxodo, e isto nós estamos cumprindo até hoje. Observais estas instruções. Deus está dando uma instrução como um decreto para vós e vossos filhos para sempre. A Páscoa, desde o início da sua instituição, lá atrás no livro de Êxodo, nós comemoramos essa Páscoa até hoje. Só que nós não comemoramos a Páscoa do Êxodo, nós comemoramos a Páscoa da graça. Versículo 25, para encerrar. Quando tiverdes entrado na terra que Yahvé vos dará, como ele prometeu, celebrareis este rito. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, Yeshua HaMashiach, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, nós invocamos a tua presença neste lugar. Homens falhos que somos, pessoas imperfeitas que somos, mas tememos ao Senhor Deus de Israel. Não temos, ó Deus, a intimidade que aqueles profetas tiveram lá no passado, porque nós não sabemos aquilo que eles faziam dia após dia contigo. Mas a intimidade que nós temos contigo hoje também, Senhor, em dobrar os nossos joelhos e dizer que necessitamos e precisamos de Ti a todos os instantes, minutos e segundos da nossa vida, para que o Senhor haja com misericórdia através de nós e por nós. Nós clamamos nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos liberte de tudo aquilo que necessitamos de libertação, Senhor. Nós estamos declarando através da Tua palavra, nos liberta das dores físicas, nos liberta das dores, ó Senhor, espirituais, das dores da nossa alma, nos liberta, Senhor, de toda enfermidade, dor nas costas, dor nos ombros, dor nos quadris, dor na face, dor nos músculos, dor nos joelhos, dores nas pernas. Ó Deus, eu estou dando nome, Senhor, a essas dores, e nós estamos declarando em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, as empresas aonde nós
e estamos dando nome. Abençoa a Volkswagen do Brasil, abençoa o Caleb, abençoa, Senhor, o DR, abençoa o Grupo Sinal, abençoa a nossa igreja, abençoa, Senhor, as empresas aonde seus filhos trabalham, abençoa, Senhor, os profissionais liberais, abençoa a empresa do Anderson, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, a empresa onde o pastor Daniel trabalha, abençoa a empresa onde o Kaique trabalha, abençoa em nome de Jesus todas essas empresas. Oh, aleluia. Tu és o Deus que levanta o caído e dá força a quem não tem nenhum vigor. Nos levanta essa noite, Senhor. A tua palavra nos garante, no livro de Isaías: ei, firmai os joelhos trementes, fortalecei as mãos fracas, dizei aos desanimados de coração: não temam, não temam, eis que o vosso Deus virá, eis que o vosso Deus virá. Ele vem, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. Ele veio, ele veio. Jesus está, Ele está aqui. Ele vai te curar. Eu creio, eu creio. Ele vai te libertar. Ele veio para fazer isso. Ele veio para te erguer. Levante suas mãos, levante suas mãos. Comece a adorar, Senhor. Comece a falar com Ele, comece a dar nome às suas fraquezas. Fala para Ele, não diga assim: eu me abençoo aqui e ali, não. Fala para Ele: me abençoa na minha casa, com meu marido, com a minha esposa, me abençoa com meu filho João Vitor, com a minha esposa Camila, me abençoa nas ruas aonde eu passar, aonde eu colocar as minhas mãos, abençoado será, aonde eu colocar a planta dos meus pés, abençoado será, aonde eu for coletar uma entrega, Senhor, eu terei muitas coisas para fazer. Ah, Deus, há uma esfera hoje aqui nesse lugar diferente, há uma esfera de cura, há uma esfera de libertação, há uma esfera a qual o Senhor vai nos erguer para fazer aquilo que Ele deseja. É um novo tempo, é uma nova história. Ah, Satanás, você perdeu. Você perdeu. Essa Páscoa que você está vivendo hoje, aonde parece que é tudo igual, só passa o ano, como era a Páscoa lá do Êxodo, será a última Páscoa que você vai passar da forma que você está passando essa hoje. Porque todas as vezes que você lembrar dessa Páscoa, a partir de hoje, você vai lembrar: Ele vive, Ele vive, Ele vive, Jesus vive. Amém? Será que você pode, com todas as suas forças, dar um glória a Deus aí para Ele, uma linda salva de palmas ao nome do Senhor Jesus? Pelo amor de Deus, irmão.
Jesus. O que falar do início dessa Páscoa? A Páscoa do Êxodo, onde foi intitulada por Deus como uma instrução a Moisés. Uma tradição judaica, uma tradição de sacrifício de animais, porque para o perdão dos pecados necessitaria de um sacrifício. Como não mataram gentes, os animais serviram como moeda para que fosse paga os pecados daqueles que estão errados. E o inimigo distorcendo todas essas coisas, trazendo para os dias dos nossos antepassados a bruxaria e outras supostas seitas, colocaram o sacrifício humano. Pasme o que eu vou te dizer: sacrifício de crianças. Mas você vai perguntar: mas bispo, Deus é conivente com tudo isso? Essa maldade toda? Eu vou te dizer que a maldade não existe. O que existe é a ausência da bondade. O filósofo perguntou: então quer dizer que o frio não existe? O frio então é a ausência do calor. Porque se todos nós vivermos em amor, irmão, o mal não tem espaço. E eu quero profetizar sobre a tua vida que a partir de hoje o mal não terá espaço sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus filhos e filhas, sobre seu marido, sua esposa, no seu emprego. O mal não terá espaço sobre a sua vida. E ali já não havia mais o que fazer. 9 pragas. E Deus falou: eu vou ter que mexer aonde? Na alma deles, no sentimento deles. E ele chama Moisés e fala: ei Moisés, eu vou instituir algo sobre a vida de vocês. A Páscoa. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Sacrifiquem. E hoje nós não temos sacrificado o nosso eu, o nosso querer, o nosso desejar, porque tudo aquilo que você sacrifica a Deus, daquilo que você quer, Deus está olhando, Deus está vendo, Deus está olhando e falando: eles estão fazendo aquilo que eu desejo, até aquilo que é lícito eles fazerem, eles não estão fazendo. Aquele povo estava cansado, pastora Camila. Aquele povo já não aguentava mais 400 anos na escravidão. E eles estavam fazendo certo, estavam, porque sacrificavam. Eles adoravam. Eles exaltavam. Eles tinham um período de oração deles. Parece alguma coincidência conosco hoje? Nós adoramos, nós exaltamos, nós temos nosso período de oração. E por que não vai? E por que não acontece? É porque nós temos que sacrificar. Ei, Romanos 12:1, Paulo falando àqueles de Roma, ele disse: rogai-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Quem roga pela compaixão de Deus aí, sobre a própria vida? Dá um glória a Deus aí, irmão. Então você já faz aquilo que Paulo falou a Romanos: que apresentei o vosso próprio corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Você precisa se autoflagelar? Não. Você precisa se sacrificar. E o que é esse sacrifício que Deus deu para mim fazer e você fazer, quando instrui Paulo a escrever essa carta a Roma? Esse sacrifício são os dons que Deus te deu, e você engoliu eles e pôs goela abaixo, e não faz mais nada. E ele continua dizendo que é o vosso culto racional. Meu irmão, o culto não é só igreja, o culto é lá fora, adoração é lá fora, exaltação de Deus é lá fora, a glória de Deus é lá fora. Hoje chegou o dia da nossa liberdade. Aí você vai dizer, ué, mas eu já sou livre. Você vai dizer, eu já sou livre. Eu te pergunto, certeza? Você é livre do ódio? Sim ou não? E por que ainda odeia algumas pessoas? Você é livre da mágoa? Sim ou não? E por que você ainda se sente magoado ou magoada? E você que fica às vezes aí olhando algumas coisas que não deve, umas pornografia aí. Você é livre da pornografia, sim ou não? E por que ainda vê? Você é livre para perdoar os outros, sim ou não? E por que não perdoa? Nós temos que sacrificar. Aquilo que Paulo escreve a Romanos, ele está falando, sacrifica o seu eu. Sacrifica o que você quer viver, sacrifica a tua alma, os teus sentimentos, sacrifica tudo isso daí. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você usa o dom, o chamado de Deus que Ele te deu, nós estamos cultuando a Deus aonde a gente vai. E eles fizeram a Páscoa do Êxodo. Eles fizeram, ixi, que glória, que bênção, está. E logo naquela noite acontece algo. Deus vem, passa. E pela manhã, ao acordar, cadê os primogênitos? Morreram todos. Imagina, sua única filha, Tiago, por desobediência, Deus recolher. Imagina, Paula, se o Senhor falar assim, Chloe, vem, vocês não estão fazendo o que eu quero, vocês estão fora do propósito, daquilo que eu tenho. Aí acontece que o povo de Deus é liberto, e todo ano, eles celebravam a Páscoa conforme Moisés ordenara. Alguns anos para frente, nasce um menino, um cordeiro santo e imaculado, que deram um nome para ele de Jesus de Nazaré. Na linguagem do hebraico, Yeshua HaMashiach, o Emanuel, o Deus conosco. Coloca para mim aqui Mateus 26, 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos aproximaram-se de Jesus
e o consultaram: onde desejas que preparemos a refeição da Páscoa? Jesus celebrou a Páscoa amando daquilo que Deus ordenara lá atrás a Moisés. Jesus sabia do propósito dele. Jesus sabia daquilo que da onde ele iria passar até o final. Jesus sabia de todas as coisas. Jesus sabia que ele iria morrer, mas ele não sabia do processo que ia passar até a morte, porque ele sabia que ele iria ressuscitar. Espera aí, bispo, isso aí está na palavra? Coloca aí para mim, Mateus 26, 31 e 32. Olha o que a palavra do Senhor diz. Então Jesus lhes revelou: ainda esta noite todos vós me abandonareis, pois assim está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. 32. Todavia, depois de ressuscitar, seguirei adiante de vós a rumo a Galileia. Ele sabia que ele ia morrer, mas ele sabia que ele iria ressuscitar. Mas o processo da morte dele, irmão, tem gente que já está falando: já morri. Morreu nada. O negócio não vai, o negócio não anda, o processo está doloroso. Aguenta, meu irmão. Hoje é o dia da tua ressurreição. Ele não morreu, ele já sabia que iria ressuscitar. Como isso? Intimidade. Ele sabia o plano, e nós sabemos o plano que Deus tem para nós. Ele tirava o período dele de oração, ele tirava o período dele de sacrifício, ele sacrificava. A Bíblia diz que no momento de cansaço dele, quando ele iria descansar, ele ainda foi atender a todos e não descansou. E a Bíblia diz que naquele dia ele curou a todos. Hoje, nessa noite, os planos de Deus sobre a sua vida, Ele vai te guiar, Ele vai te proteger e Ele vai te amar para sempre. Tem coisa de Deus chegando. Feche seus olhos, escute o céu se movimentando a seu favor. Escute o céu se movimentando a seu favor. O inimigo não quer, o inimigo não deseja, mas hoje a pedra vai rolar. Aleluia. Pegaram Jesus. E a Bíblia diz que Ele é o Cordeiro Santo, imaculado, o Cordeiro que tiraria os pecados do mundo. Babi, não precisa mais de sacrifício humano, nem de sacrifício de animais, para o perdão dos pecados. Basta você dobrar o teu joelho com coração sincero, reto, íntegro, temente a Deus, e olhar e falar: papai. E na mesma hora Ele vem. Ele vem. Além dele vir, Ele nos abraça. Ele fala por Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que não é um Espírito que vaga, não, irmão. Se você tem a menção do Espírito Santo, que é algo flutuante,
flutuante, não. Ele é uma pessoa e Ele anda com você 24 horas por dia. Levante sua mão e diga comigo: eu não estou sozinho. Eu sei quem te segue. Eu sei quem está lado a lado com você. Eu sei quem ora por você com gemidos inexprimíveis. Eu sei o porquê ainda tu não fosse consumido. Eu sei o porquê ainda tu estás de pé depois de tudo que você tem vivido. É Ele. É Ele. É o Espírito de Deus. Pegaram Jesus, açoitaram Jesus, 39 açoites, com azarrogue e azorrague, 2 pontas, num chicote com um pedaço de couro, ou era feito de metal, ou de osso de animal, aonde pegava, cortava, rasgava o couro, e quando cravava, e depois eles puxavam, pedaços do corpo dele vinha junto com azarrogue e azorrague. Eu fico imaginando cada vez que aquilo cravava, e ele já no pensamento dele humano, e agora a hora que eles puxavam, eu fico imaginando ele, mas ele calado, para que houvesse vida sobre a vida e sobre a tua vida. O sangue escorria, a dor no corpo já era imensa, os músculos enrijecidos por causa da dor. Tiram ele dali, colocam uma capa como se fosse um lençol e cravam nele uma coroa de espinhos de 15 a 20 centímetros, de 15 a 20 milímetros tinha, não, uns 10 centímetros, de 10 a 15 centímetros aqueles espinhos, e cravaram com um pedaço de pau na cabeça dele, para que hoje, eu e você, na primeira dorzinha, esmorecêssemos. E Ele está dizendo: ergue a tua cabeça, olha o sacrifício que o Pai fez, dando o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, não morresse, mas tivesse a vida eterna. Agora parou por aí. Vamos lá direto para a cruz. Sim ou não? Não. Houve um caminho onde ele percorreu com uma cruz, aonde ele não aguentou carregar, precisou da ajuda de Simão Cirineu. Ele não ia conseguir chegar, o corpo já não falava mais por si só, o espírito está pronto, mas a carne é. Não deixa a tua carne te dominar, não deixa a tua alma te dominar. Eu fico imaginando aquele olhar, pastora Camila, de amor de Jesus para Simão, dizendo: obrigado, você vai ser recompensado. Eu fico imaginando Simão Cirineu olhando e falando assim: mas eu vim para a Páscoa,
Eu acabei de colocar minha roupa branca porque eu tenho que ir para a Páscoa. Aquele sangue que vai ser aspergido lá no templo vai ser aspergido sobre mim, mas o que está vindo sobre a minha roupa é o teu sangue, homem. Mal sabia que o sangue do Cordeiro vivo já estava sobre a vida dele. E ele preocupado com a sujeira que Jesus estava deixando nele com sangue. Jesus é posto numa cruz. Essa cruz não tem mais do que 2 metros do chão até em cima. A cabeça de todos aqueles que estavam sendo crucificados, quem estava no chão ficava com a cabeça no joelho daquele que estava crucificado. Via tudo. Mas Jesus libera uma palavra com 7 frases. A primeira foi uma oração de perdão. Lucas 23, 24 diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. A segunda frase, a declaração da eficácia de sua obra. Lucas capítulo 23, versículo 43, ele diz: Em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. A terceira declaração, pastor Lucas, ele diz, era uma declaração sobre a preocupação humana dele, ele como ser humano. João capítulo 19, versículo 26 e 27, ele diz: Mulher, eis aí teu filho. E ao discípulo: eis a tua mãe. O que mais me chama a atenção é o que eu vou falar agora, a 4ª declaração de Jesus. Uma declaração de que ele havia se tornado maldito por nós. Mateus 27, 46, ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Foi só Jesus que falou isso, irmão? Sim ou não? Vamos pegar aí. Coloca aqui para mim, o diácono William, Salmo de número 22 e versículo de número 1. Olha o que Davi falou: meu Deus, por que me desamparaste? Por que estás tão distante de salvar-me, tão longe dos meus gritos e aflições? A oração que Davi fez foi a mesma oração que Jesus fez. Será que eu sou tão maldito? Será que sou tão errado, fazendo tudo certo, que o Senhor me abandona? A aflição nos leva ao extremo. A aflição nos leva a uma dor que a gente não consegue controlar. Mas a palavra nos leva a uma intimidade aonde a aflição e a dor não conseguem nos atingir. Ai, Deus meu, por que me desamparaste? A 5ª declaração dele foi uma declaração de humanidade. João 19, 28, ele disse: tenho sede. A 6ª, ele estava dizendo: todos os méritos, todas as dores, todas as injustiças, todos os pecados estão sobre mim, e eu estou levando agora. João 19, 30, ele disse: está consumado. Levante sua mão.
nome de Jesus. Sobre a tua vida não existe uma palavra de derrota. Sobre a tua vida não existe uma palavra maligna. Sobre a tua vida existe uma palavra de Jesus na cruz do Calvário. Está consumado. Eles são livres, eles são meus. Está consumado, está consumado. Só que existe algo. Só que algo para estar consumado, Deus precisa aceitar, sim ou não? Sim ou não, irmão? Sim. Para Deus aceitar, precisa ser o quê? Não entendi. Aí ele pega o último suspiro, as últimas forças, dona Geralda. Sabe aquela última força que se ergue assim, com cãibra no corpo todo, os pulmões já cheios de água. Ele dá o último suspiro e diz: Pai, nas tuas mãos te entrego o meu espírito. Essa foi a declaração de que Deus aceitou o sacrifício, o último sacrifício de sangue na terra. O último. Acabou. Não convém que vivamos mais no pecado, não convém que vivamos mais no erro. Jesus disse: no mundo tereis aflições, passará pelas assolações, mas tenha bom ânimo. Ei, erga a cabeça e vai. Maria Madalena e a outra Maria no domingo de manhã chegam lá. Vamos passar um perfume no corpo do nosso mestre. Elas chegam lá, viram que a pedra já não estava mais onde estava. Viram um anjo, os soldados caídos. O que está acontecendo? Roubaram o corpo do mestre. Roubaram, pastora Camila, o corpo do nosso Jesus. Ele para. Olha lá, cadê? Não está aí. Agora? Cadê você, Jesus? Eu não estou conseguindo te escutar. Eu oro, mas não estou conseguindo te sentir. O cristão, mesmo no pior momento dele, aonde você não consegue, você lê a palavra não fala com você, você ora, parece que ele não fala com você, você não sente a presença, você está andando, você fala: cadê o Senhor? Parece que tudo que está ao redor é só obscuridade. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você: ser cristão é nesse último momento você perseverar, olhar e falar: cadê meu Jesus? E daqui a pouco, sabe o que ele ouviu falar? Dizer para você, falar: vai e pode anunciar, eu ressuscitei. O seu pior momento, sua pior história, está mudando hoje. É a última Páscoa, é a última que você passa dessa forma, porque a partir de hoje uma nova história, um novo momento, uma nova página, um novo livro, o Senhor começa a escrever na sua vida.
a palavra do Senhor diz que ele ressuscitou e ele começou a andar, e ele começou a aparecer a uns aqui, a outros lá e a outros lá. Ele aparece a dois que estavam a caminho de Emaús, todo triste. Cadê os discípulos, pastor? Os discípulos subiram. Presbítero, os discípulos se esconderam, não queriam nem saber. Cadê? Uns voltaram a fazer o que estavam fazendo, outros sumiram, se esconderam no meio das casas dos porões, com medo de serem presos e mortos. Mas tinha dois que estavam ainda a caminho de Emaús, e não conseguiram vê-lo, saber quem era. Ele parou e começou a falar com eles, e foi. E aqueles discípulos dele, discípulos de Cristo, olharam e falaram assim: mas o senhor não sabe das notícias? Mataram Jesus. Parece que às vezes nós estamos que nem aqueles discípulos de Jesus. Parece que a nossa dor é tão grande, parece que mataram Jesus na nossa vida. E ele está assim, ó. Ei, escute! Eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir as portas do seu coração, eu entrarei, eu farei morada, eu multiplicarei, eu mudarei a história. Eu estou batendo. A sua dor não é maior que eu, diz o Senhor. Ele vive, Ele vive. Você não precisa mais fazer sacrifício. A única coisa que você precisa fazer é colocar os seus dons que Deus te deu, deixar aflorar novamente e fazer aquilo que Ele pediu para você fazer. Dar o seu culto racional a Ele. Dai os vossos próprios corpos em sacrifício a mim, diz o Senhor. Dar o seu corpo em sacrifício a Ele é colocar em prática o dom que Deus te deu. Se coloque de pé. Ei, você que está aqui hoje, eu preciso de uma mudança na minha vida agora. Só que aqui na frente você vai declarar a mudança que você deseja ter. Não é me abençoa aqui, não é me abençoa, é Senhor, tira da minha vida